fonte do lago. Atenção, é hora, já temos Socorro Sampaio ao vivo, olha ela aí, um luxo, lá em Viena, na Áustria. Boa tarde, Socorro. Olá, Amadeu, boa tarde, Brasil. Manchete da Socorro aí, Ari, situação realmente bem surpreendente. Morte anunciada. Mais um adversário de Vladimir Putin perde a vida de forma suspeita. Vamos lá, Socorro. Pois é, não é mais um adversário, era o adversário, era o opositor, era o crítico mais feroz, mais famoso, mais popular, o opositor mais importante, maior peso contra Vladimir Putin, que já sobreviveu a uma tentativa de assassinato, Alexei Navalny, que foi envenenado, sobreviveu, decidiu voltar à Rússia, mesmo sabendo dos riscos, e hoje ele morreu, de acordo com o comunicado da Rússia, das autoridades russas, ele passou mal, desmaiou e em poucos minutos morreu. Alexei Navalny, de 47 anos, passou mal após uma caminhada, perdeu consciência imediatamente e foi considerado morto minutos depois pela equipe médica de plantão, de acordo com o comunicado do Serviço Penitenciário. O maior crítico do presidente da Rússia, Vladimir Putin, estava preso desde 2021. No final do ano passado, ele foi transferido de uma penitenciária perto de Moscou para uma colônia penal no Ártico, a quase 2.000 quilômetros da capital, considerada uma das prisões mais seguras do país. Navalny apareceu publicamente pela última vez no dia 10 de janeiro. Sempre bem-humorado, ele brincou, dizendo que ainda não tinha recebido nenhum cartão de Natal por estar muito longe. Alexei Navalny viveu e morreu lutando contra o regime de Vladimir Putin. Durante mais de uma década, ele expôs a alta corrupção do governo russo e aliados. Ativista teimoso e carismático, ele foi o único capaz de levar dezenas de milhares de pessoas às ruas pedindo uma Rússia sem Putin, mas foi impedido de concorrer às eleições presidenciais em 2018. Mesmo fora da disputa, ele continuou sendo o maior adversário político de Putin. Em 2020, depois de muitas detenções pela Rússia, Navalny foi envenenado na Sibéria e levado para tratamento em Berlim, onde permaneceu vários dias em coma induzido. O governo alemão informou que o ativista foi envenenado com o agente nervoso Novichok, reforçando suspeitas de envolvimento do governo russo. O Kremlin sempre negou qualquer participação no envenenamento. Em 2021, mesmo sabendo dos riscos, Navalny voltou à Rússia pela primeira vez após o ataque e foi preso ao desembarcar em Moscou. Segundo as autoridades, ele violou as condições de uma pena suspensa ao não se apresentar regularmente à justiça. A partir daí, Navalny enfrentou outros julgamentos suspeitos, recebendo pena de 9 anos de prisão por fraude e mais 19 anos de prisão por extremismo. Уверен и заявляю, что они не являются хозяевами нашей страны и никогда не будут являться. A mãe de Alexei Navalny, Ludmila, disse que o filho estava vivo, saudável e feliz quando o viu pela última vez em 12 de fevereiro e que não aceita condolências do governo russo. Para familiares do ativista e líderes mundiais, o governo russo matou Alexei Navalny. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a União Europeia considera o regime russo como o único responsável pela morte trágica de Navalny. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a morte de Alexei Navalny mostra a fraqueza e podridão no coração do governo russo e que a Rússia é a responsável. David Cameron, ex-premier britânico e atual ministro das Relações Exteriores, disse que Putin deve ser responsabilizado pelo que aconteceu e que ninguém deve duvidar da natureza terrível do regime russo. For the spirited and passionate case that they made. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que o ativista pagou pela coragem com a própria vida. A
A mulher de Navalny, Yulia, afirmou: se a morte do meu marido for verdade, quero que Putin e todos ao seu redor saibam que serão responsabilizados por tudo que fizeram ao nosso país, à minha família. Esse dia chegará em breve. O governo russo informou que a causa da morte de Alexei Navalny está sendo investigada. Muita gente acredita que a mulher do Navalny agora vai assumir o lugar dele. Ele, durante um documentário que ele fez feito pela CNN em 2022, perguntaram ao Navalny qual seria a mensagem para ele em caso de morte. Ele disse: olha, se eu morrer, eu quero que vocês continuem, porque isso significa que somos fortes. Então, eu quero que vocês continuem, toda a assessoria, todas as pessoas que trabalham para a organização do Navalny. A gente vê as imagens, já há muitas manifestações, muita gente levando flores em várias cidades da Rússia, a maior manifestações sendo convocadas para hoje à noite, a maior manifestação que está sendo convocada para acontecer em Moscou, na capital. O governo russo já diz que são manifestações que não são autorizadas e qualquer manifestação na Rússia precisa de autorização do governo. Então, quem for para essas manifestações pode ser preso. Essa é a mensagem do governo russo. Essas flores que a gente vê aí é um monumento em Moscou, que fica a poucos metros do Kremlin, e tem uma pedra, essa pedra pertencia à primeira colônia de prisioneiros da Rússia, o primeiro Gulag. Foi retirada e foi levada, e justamente é nesse local que estão sendo colocadas as flores para o Navalny. Agora, a gente está esperando, Amadeu, a manifestação do presidente Biden. Deve se manifestar sobre a morte de Navalny ainda hoje, nos próximos 30 minutos, provavelmente. Amadeu. Aqueles que, por desconhecimento ou por estupidez, alimentam, são poucos no Brasil, mas eles existem, alimentam o sonho de que a gente tenha de novo uma ditadura no Brasil. É assim, ó, ditadura é isso aí. Elimina adversários, não deixa nem participar de velório. É isso que vocês querem? Ari? Amadeu, eu acho que, infelizmente, essas manifestações convocadas não vão surtir efeito, porque o povo russo, ele está entre o anestesiado e o amedrontado pelo Putin. Aqueles que não se acomodaram, eles temem pela própria vida, porque, apesar de cruel e perverso, esse método do Putin termina funcionando tanto para adversários políticos de peso, quanto para a população em geral, que é basicamente, quem protesta vai preso ou morre. É muito pior do que uma ditadura convencional, né? Um sistema que mata quem se opõe, quem minimamente sinaliza ali um questionamento, uma crítica, e a corrupção graça na Rússia, a gente sabe disso, é eliminado. Eu não vejo luz no final desse túnel, não, infelizmente. De governo do país, e a gente vai acabar vendo sempre esses casos de mortes misteriosas, um avião que cai do nada, um preso que aparece morto, né, um desmaio aleatório em algum lugar do país, e realmente, infelizmente, a população não tem muito nem como reagir a esse tipo de situação. Lembrando, não é, Ananias, que a Rússia não tem nem tempo de convivência com democracia, né? Que até onde a gente conhece foram as tribos, depois os czares, depois a ditadura dos comunistas lá do Stalin, que depois passou a União Soviética todinha. Teve ali um tempinho curto do Gorbachev, não sei como é que chama direito lá, mas foi uma experiência tão pequena, porque aí depois que o Putin pegou, fechou de novo. E você vê que mesmo diante dessa realidade terrível, ainda há parte da população que resiste, né? Mesmo com todas as restrições, com o risco de ser preso ou morto. Para fazer manifestação tem que pedir autorização do governo, que quebra a própria essência do que é uma manifestação, do que é um protesto. E a gente vê esta reação guerreira de parte da população russa, e a gente vê o repúdio de outras nações, que é o que se realmente espera desse momento,
mas a gente não vê isso reverberando em ações de governo, em ações de nações contra a situação da própria Rússia. Fica ali no repúdio, fica nas mensagens, mas não há nada que possa, de forma prática, sendo feito por outras nações para parar Vladimir Putin. E esse Vladimir Putin, ele diz que ele é cristão, ele não aceita casamento do mesmo sexo, ele é contra as mulheres, o protagonismo das mulheres. O receituário está lá, João. O receituário está lá e é bom você ver como é que uma bula não deve ser feita, né? O modus operandi desse cidadão é esse. Ele tem matado continuamente inimigos, e não só no ramo político, até mesmo no ramo empresarial, né? Aparecem, de vez em quando, alguém é atirado num prédio. E pode ser bilionário do jeito que for. Não tem isso não. Entrou no caminho dele. Tá com ele, tá comendo aqui na gamela dele. Tá comendo na gamela dele. No dia que sair 1 milímetro, tchau. Morre. E é engraçado, que no caso do ativista, ele tem uma particularidade. Ele sempre resistiu a sair de lá. Ele só saiu naquele período. Ele só saiu da Rússia em 2 períodos. Um período que ele passou na faculdade de Yale, que o Gasparov, o cara Gasparov, recomendou ele para uma bolsa lá, né? Ele passou um período estudando lá em Yale, participando de um tipo de um estágio, né? E esse período do envenenamento, porque se ele não sai de lá, quem envenenou ia terminar o serviço, né? Na verdade, o envenenamento, após o envenenamento, houve praticamente uma intimação do Parlamento Europeu, já naquela época ameaçando de sanções, caso não permitissem a retirada dele para o tratamento em Berlim, né? Que ele foi para Berlim, né? Agora, então, a verdade é que, apesar de todos esses protestos, vai ficar por isso mesmo, né, Socorro? Infelizmente, por isso a gente deve lembrar que o regime e o presidente Vladimir Putin deve ser condenado por todos os países, por todos os regimes democráticos e por todos os presidentes e primeiro-ministro. A gente está vendo isso aí. Tem que ser condenação internacional absoluta. Amadeu. Nem com essa condenação absoluta resolve, você imagina se não tivermos, né? E eu vou lhe dizer que não vai ter a condenação absoluta, porque há aqueles que olham muito antes disso para as relações econômicas e para o jogo da geopolítica. Não vai, o Itamaraty não vai emitir. O Brasil mesmo não vai. Irã, China. O Brasil, não vamos longe não, vamos falar do Brasil. Né? O Brasil mesmo tem uma política de tolerância com a Rússia. Mas vamos aguardar. Não, mas tem uma política de tolerância. Não tem negócio de aguardar não, tem uma política de tolerância, isso é fato. É o que a Socorro está tentando falar. Não, você está tentando encobrir. Encobrir quem? Encobrir quem, meu filho? Estou dizendo que aqui não tem negócio de vamos aguardar. O Brasil tem uma tolerância com a Rússia nessas políticas, na política internacional, sempre teve essa tolerância. Nem como o Bolsonaro mudou. Eu pensei que vai para os Estados Unidos, mas no final, como o Bolsonaro não tem ideologia, não tem nada, ele vai com as outras mesmo. E eu acho o seguinte, uma coisa é relação que o país tem econômica, relação científica, que você pode ter. Agora, relação política, em um caso desse, você tem que manifestar. Não tem jeito. O caso aí é político de uma execução de um adversário. Acho que cabe ao próprio presidente, minha opinião, fazer a manifestação condenando. Não, estou falando que é a minha opinião, estou dando a minha opinião. Ele deve condenar. Temos que se aguardar. Minha opinião, o próprio presidente deveria condenar. É isso, Socorro? Concordo, e o João disse tudo. É isso aí, o Brasil é visto internacionalmente como alinhado mais à Rússia. Passador de pano. Ô, Socorro Sampaio, tem alguma coisa de IA aí? O Ari está doido para saber. Temos uma novidade, tem manchete não, né? Mas é uma novidade. O criador do ChatGPT, aquela empresa que revolucionou aí, lançou agora uma plataforma em que é possível, atenção, criar um vídeo através de um texto, através de um comando escrito. Por exemplo, eu escrevo Poliana
torcendo pelo Flamengo no Maracanã. E lá aparece a Poliana torcendo linda, maravilhosa pelo Flamengo no Maracanã. Então, é isso que a inteligência artificial já está proporcionando, Amadeu. A gente está vendo aí casos, o dono do chat, o criador do chat GPT, ele foi ontem para as redes sociais, foi ontem para o Twitter, para o X, e pediu que as pessoas mandassem sugestões. Então, a gente vai primeiro ver aí o que deu certo, é essa sugestão aí, algumas das. Uma pessoa pediu que eles fizessem um vídeo, escreveu, uma avó influenciadora, ensinando a fazer nhoque em uma cozinha rústica da Toscana com uma iluminação cenográfica. Olha o que apareceu. Tem imagens? Tem um vídeo da vovó? Perfeito, né? A qualidade é perfeita. São vídeos de, no máximo, 1 minuto com a qualidade perfeita. Mas tem as gafes também, porque a tecnologia ainda está em desenvolvimento, então pediram para que uma bola de basquete entrasse no cesto ou na cesta e que explodisse. Mas aí deu errado. O que aconteceu? A bola vazou, a bola foi duplicada, a bola vazou no cesto, então teve erro aí também. Teve outros erros que a produção separou. Pediram para que arqueólogos encontrassem uma cadeira de plástico no deserto. A cadeira aí está mais para papel. Essa cadeira aí depois saiu voando. Pediram também para um vídeo com 5 lobos, criasse um vídeo com 5 filhotes de lobos. Aí a gente vê 3, depois do nada aparecem 5, vai uma multiplicação meio estranha, que ninguém, pra gente tem as gafes, tem os erros, mas o fato é que tá aí, Amadeu chegou para ficar, você escreve o que quer, é um comando de texto e a inteligência artificial realiza para você. Olha, gente, ali então quer dizer, de 2 lobinhos fizeram 5, é isso? Isso. Eram 2... Mas surgiram de onde? Olha aí como é que foi surgindo. Meiose, mitose, sei lá. Agora o Ari, eu queria fazer 18 aris, como é que a gente faz? 19, viajar, 19. Né, Ari? Vídeo de viagem. Eu testei aqui, eu abri aqui, Socorro, e já digitei, quero...